B. A atitude de nosso paciente para com Deus é tão singular e cheia de contradições internas que exige mais que um pouco de fé persistir na crença de que, não bastante, existe método em sua loucura. Com auxílio do que o Dr. Schreber nos conta nas Denkenwürdigkeiten, temos agora de esforçar-nos por chegar a uma visão mais exata de seu sistema teológico-psicológico e devemos expor suas opiniões sobre os nervos, o estado de beatitude, a hierarquia divina e os atributos de Deus, em seu nexo delirante manifesto, em todos os pontos de sua teoria. Ficaremos impressionados pela espantosa mistura do banal e do brilhante, do que foi tomado emprestado e do que é original. A alma humana está contida nos nervos do corpo. Estes devem ser entendidos como estruturas de extraordinária finura, comparáveis ao fio mais delgado. Alguns desses nervos são apropriados apenas para a recepção de percepções sensoriais, enquanto que outros, os nervos do entendimento, executam todas as funções da mente. Com respeito a isso, é de notar que cada nervo do entendimento isolado representa a individualidade mental inteira de uma pessoa e que a presença de um número maior ou menor de nervos do entendimento não tem influência, exceto sobre a duração de tempo durante o qual a mente pode reter suas impressões. Enquanto que os homens se compõem de corpos e nervos, Deus é, por sua própria natureza, somente nervos. Os nervos de Deus, porém, não estão presentes em número limitado, como no caso dos corpos humanos, mas são infinitos ou eternos, possuem todas as propriedades dos nervos humanos, em grau enormemente intensificado, em sua capacidade criativa, travessão, isto é, no poder de se transformarem em todo objeto imaginável no mundo criado, travessão, são conhecidos como raios. Existe íntima relação entre Deus, o céu estrelado e o sol. Quando a obra da criação terminou, Deus retirou-se para muito longe, 10 até 11 e 252, e abandonou o mundo às suas próprias leis. Limitou suas atividades a chamar a si as almas dos mortos. Somente em ocasiões excepcionais é que entraria em relação com pessoas específicas, altamente dotadas, ou interviria por meio de um milagre nos destinos do mundo. Deus não tem nenhuma comunicação regular com as almas humanas, de acordo com a ordem das coisas, até depois da morte. Quando um homem morre, suas partes espirituais, isto é, seus nervos, sofrem um processo de purificação antes de finalmente se reunirem com o próprio Deus, como
antessalas do céu. Assim ocorre que tudo se move numa ronda eterna que está na base da ordem das coisas. Ao criar qualquer coisa, Deus se separa de uma parte de si próprio ou dá a uma parte de seus nervos forma diferente. A perda aparente que assim experimenta é compensada quando, após centenas e milhares de anos, os nervos dos mortos que ingressaram no estado de beatitude mais uma vez se lhe acrescem como antessalas do céu. As almas que passaram por este processo de purificação começam a gozar de um estado de beatitude. Nesse meio tempo, perderam um pouco de sua consciência individual e se fundiram com outras almas em unidades mais elevadas. Almas importantes, aquelas de homens como Goethe, Bismarck, etc., podem ter de manter seu senso de identidade por centenas de anos mais, antes que também elas possam se transformar em complexos anímicos superiores, tais como raios de Javé, no caso do antigo povo judeu, ou raios de Zoroastro, no caso da antiga Pérsia. No decurso de sua purificação, as almas aprendem a língua que é falada pelo próprio Deus, a chamada língua básica, um alemão vigoroso, ainda que um tanto antiquado, que se caracteriza especialmente pela grande riqueza em eufemismos. O próprio Deus não é uma entidade simples. Acima das antessalas do céu pairava o próprio Deus, que em contraposição a estes domínios anteriores de Deus, era também descrito como os domínios posteriores de Deus. Os domínios posteriores de Deus eram e ainda são divididos estranhamente em duas partes, de modo que um Deus inferior, Arimã, se diferenciava de um Deus superior, Ormuzd. Com referência ao significado desta distinção, Schreber só nos pôde informar que o Deus inferior era mais especialmente ligado aos povos de uma raça escura, os semitas, e o Deus superior aos de uma raça loura, os arianos, e nem seria razoável em assuntos tão elevados esperar mais do conhecimento humano. Não obstante, diz-nos também que, apesar do fato de, sob certos aspectos, o Deus Todo-Poderoso formar uma unidade, o Deus inferior e o superior devem ser considerados como seres separados, cada um dos quais possui seu próprio egoísmo e instinto particular de autopreservação, mesmo em relação ao outro, e a cada um dos quais se está, portanto, constantemente esforçando por arremessar-se na frente do outro. Ademais, os dois seres divinos comportavam-se de maneira inteiramente diferente.
em relação ao infeliz Schreber durante o estádio agudo da doença. Em dias anteriores à sua doença, o Senatspräsident Schreber tivera dúvidas sobre assuntos religiosos. Nunca fora capaz de persuadir-se a ter uma firme crença na existência de um Deus pessoal. Na verdade, ele aduz este fato sobre sua vida anterior como argumento em favor da completa realidade de seus delírios. Mas quem quer que leia a descrição que se segue dos traços caracterológicos do Deus de Schreber terá de admitir que a transformação efetuada pelo distúrbio paranoico não foi fundamental e que no Redentor de hoje muito permanece daquele que ontem duvidava, e que existe uma falha na ordem das coisas, em consequência da qual a existência do próprio Deus parece ser colocada em perigo devido a circunstâncias sem maior explicação. Os nervos dos homens vivos, especialmente quando em estado de intensa excitação, podem exercer sobre os nervos de Deus atração tão poderosa que ele não se pode libertar deles novamente, e assim sua própria existência pode ser ameaçada. Esta ocorrência excepcionalmente rara realizou-se no caso de Schreber e envolveu-o nos maiores sofrimentos. O instinto de autopreservação foi despertado em Deus. E então tornou-se evidente que ele se achava muito afastado da perfeição que lhe é atribuída pelas religiões. Por todo o livro de Schreber ressoa a amarga queixa de que Deus, estando acostumado apenas à comunicação com os mortos, não compreende os homens vivos. Com relação a isso, contudo, prevalece um mal-entendido fundamental, que desde então atravessou minha vida inteira como um fio escarlate. Baseia-se precisamente no fato de que, de acordo com a ordem das coisas, Deus realmente não sabia nada sobre os homens vivos e não precisava conhecer, em consonância com a ordem das coisas. Ele precisava apenas manter comunicação com cadáveres. Esse estado de coisas, estou convencido, deve mais uma vez ser vinculado ao fato de que Deus era, se assim posso exprimi-lo, inteiramente incapaz de lidar com homens vivos e só estava acostumado a comunicar-se com cadáveres, ou no máximo com homens adormecidos, isto é, em seus sonhos. Eu próprio senti-me inclinado a exclamar: incredibile scriptu! Todavia, tudo é literalmente verídico, por difícil que possa ser. Para outras pessoas, aprender a ideia da completa incapacidade de Deus em julgar corretamente os homens vivos, e por mais tempo que eu próprio tenha levado para acostumar-me a esta ideia,
após minhas inumeráveis observações sobre o assunto. Entretanto, como resultado da má compreensão que Deus tem dos homens vivos, foi-lhe possível tornar-se o instigador da conspiração contra Schreber, tomá-lo por idiota e submetê-lo a essas severas provações. Para evitar ser considerado um idiota, ele se submeteu a um sistema extremamente fatigante de pensamento forçado, pois, cada vez que minhas atividades intelectuais cessavam, Deus chegava à conclusão de que minhas faculdades mentais achavam-se extintas e que a destruição de meu entendimento, a idiotia pela qual ele esperava, havia-se realmente estabelecido e que uma retirada se tornara agora possível. O comportamento de Deus na questão da premência de evacuar ou, abre aspas, ser reticências, fecha aspas, leva-o para um grau especialmente alto de indignação. A passagem é tão característica que a citarei na íntegra, mas, para esclarecê-la, devo primeiro explicar que tanto os milagres quanto as vozes procedem de Deus, isto é, dos raios divinos, abre aspas. Embora se torne necessário que eu aflore um tema desagradável, tenho de dedicar mais algumas palavras à pergunta que acabei de citar, abre parênteses, por que você não se reticências a, ponto de interrogação, fecha aspas, devido ao caráter típico de todo o assunto. A necessidade de evacuação, como tudo mais que tem a ver com o meu corpo, é evocada por milagre, é ocasionada pelo fato de minhas fezes serem forçadas para frente e às vezes para trás novamente em meus intestinos. E se devido a já ter havido uma evacuação, não se apresenta material suficiente, então pequenos resíduos que ainda possa haver do conteúdo de meus intestinos se espalham sobre meu orifício anal. A ocorrência é um milagre realizado pelo Deus superior e repete-se diversas dúzias de vezes, pelo menos a cada dia. Associa-se a uma ideia que é inteiramente incompreensível para os seres humanos e só pode ser explicada pela ignorância completa de Deus quanto ao homem vivo como um organismo. De acordo com esta ideia, abre aspas, ser reticências fecha aspas, é, em certo sentido, ato final, o que equivale a dizer que, uma vez que a premência de ser reticências tenha sido causada por milagre, o objetivo de destruir o entendimento é alcançado e uma retirada final dos raios torna-se possível. Para chegar ao fundo desta ideia, temos de supor, segundo me parece, que há um equívoco em relação ao significado simbólico do ato de evacuação. Uma noção, na verdade, de que qualquer um que tenha mantido uma relação como a que mantenho com os raios divinos tem, até certo ponto, direito de ser reticências sobre o mundo inteiro, fecha aspas.
Mas o que agora se segue revela toda a perfídia da política que foi seguida com relação à minha pessoa. Quase toda vez que a necessidade de evacuação me aparecia por milagre, outra pessoa nas imediações era enviada, abre parênteses, por ter seus nervos estimulados com esse intuito, fecha parênteses, para o banheiro, a fim de impedir-me de evacuar. Tratava-se de fenômeno que observei durante anos e, em ocasiões tão incontáveis, travessão, milhares delas, travessão, e com tal regularidade que exclui qualquer possibilidade de ser atribuível ao acaso. Então surge a pergunta: por que você não se reticências a qual é dada a vivaz réplica de que sou tão estúpido ou coisa assim? Fecha aspas. A pena quase se esquiva de registrar tamanho absurdo, que Deus, cego por sua ignorância da natureza humana, possa positivamente chegar ao extremo de supor que exista um homem estúpido demais para fazer o que todo animal faz, travessão, estúpido demais para poder ser reticências R, quando, levado por tal impulso, eu realmente consigo evacuar, travessão. E geralmente, visto quase sempre encontrar o banheiro ocupado, uso um balde para esse fim, travessão. O processo é sempre acompanhado pelo aparecimento de uma sensação extremamente intensa de voluptuosidade espiritual, pois o alívio da pressão causada pela presença das fezes nos intestinos produz intenso bem-estar nos nervos da voluptuosidade, e o mesmo também acontece com a urina. Por esta razão, ainda até o dia de hoje, enquanto estou evacuando ou urinando, todos os raios acham-se sempre, sem exceção, unidos por esta mesma razão, sempre que me dedico a estas funções naturais. É invariavelmente feita uma tentativa, embora vã, de inverter por milagre o impulso de defecar ou urinar. Ademais, este extraordinário Deus de Schreber é incapaz de aprender qualquer coisa pela experiência, abre aspas, devido a uma ou outra qualidade inerentes à sua natureza. Parece impossível a Deus inferir quaisquer lições para o futuro da experiência assim obtida, fecha aspas. Ele pode, portanto, continuar a repetir as mesmas atormentadoras provações, milagres e vozes, sem alteração, ano após ano, até que inevitavelmente se torna motivo de riso para a vítima de duas perseguições. A consequência é que, agora que os milagres em grande parte perderam o poder que antigamente possuíam de produzir efeitos aterrorizantes, Deus me parece, principalmente em quase tudo o que me acontece, ridículo ou pueril. Com referência à minha própria conduta, sou a miúde obrigado em autodefesa a desempenhar o papel de escarnecedor de Deus e mesmo ocasionalmente de zombar dele em voz alta,
fecha aspas. A esta atitude crítica e rebelde para com Deus, contudo, opõe-se na mente de Schreber uma enérgica contracorrente expressa em muitos lugares, abre aspas, mas aqui novamente devo muito enfaticamente declarar que isto é apenas um episódio que espero terminará o mais tardar com o meu falecimento e que o direito de escarnecer de Deus pertence em consequência a mim somente e não a outros homens. Para estes, ele permanece sendo o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra, a causa primeira de todas as coisas e a salvação de seu futuro, a quem travessão, embora algumas das ideias religiosas convencionais possam exigir revisão, travessão, são devidas adoração e a mais profunda reverência, fecha aspas. Fazem-se, portanto, repetidas tentativas de encontrar justificação para a conduta de Deus em relação ao paciente. Nestas tentativas que apresentam tanta engenhosidade quanto qualquer outra teodiceia, a explicação baseia-se ora na natureza geral das almas, ora na necessidade de autopreservação divina e na influência desencaminhadora da alma de Flechsig. Em geral, porém, a enfermidade é encarada como uma luta entre Schreber, o homem, e Deus, luta na qual a vitória fica com o homem, fraco que seja, porque a ordem das coisas acha-se do seu lado. O relatório médico poderia facilmente levar-nos a supor que Schreber apresentava forma corriqueira de fantasia de redentor, na qual o paciente acredita ser o Filho de Deus, destinado a salvar o mundo de sua desgraça ou da destruição que o ameaça, e assim por diante. É por esta razão que tive o cuidado de apresentar com pormenores as peculiaridades da relação de Schreber com Deus. A importância desta relação para o resto da humanidade só raramente é mencionada nas Denkenwürdigkeiten e apenas na última fase de sua formação delirante. Consiste essencialmente no fato de que ninguém que morra pode ingressar no estado de beatitude, enquanto a maior parte dos raios de Deus for absorvida por sua pessoa, entre parênteses, de Schreber, devido a seus poderes de atração. É somente num estádio mais tardio também que a sua identificação com Jesus Cristo aparece claramente. Nenhuma tentativa de explicar o caso de Schreber terá possibilidade de ser correta se não levar em consideração essas peculiaridades de sua concepção de Deus. Essa mistura de reverência e rebeldia em sua atitude para com ele. Voltar-me-ei agora para outro assunto estreitamente vinculado a Deus, ou seja, o estado de beatitude. Este é também mencionado por Schreber como, abre aspas, a vida do além, fecha aspas, a qual a alma humana é elevada após a morte pelo processo da purificação.
Ele o descreve como um estado de fruição ininterrupta, ligado à contemplação de Deus. Isso não é muito original, mas, por outro lado, é surpreendente saber que Schreber faz distinção entre um estado de beatitude masculino e outro feminino. Abre aspas. O estado masculino de beatitude era superior ao feminino, que parece ter consistido principalmente numa sensação ininterrupta de voluptuosidade, fecha aspas. Em outras passagens, esta coincidência entre o estado de beatitude e a voluptuosidade é expressa em linguagem mais simples e sem referência à distinção de sexo. Ademais, o elemento do estado de beatitude, que consiste na contemplação de Deus, não é mais comentado. Assim, por exemplo, abre aspas, a natureza dos nervos de Deus é tal que o estado de beatitude, reticências, se faz acompanhar por uma sensação muito intensa de voluptuosidade, ainda que não consista exclusivamente nela, fecha aspas, e ainda, abre aspas, a voluptuosidade pode ser encarada como um fragmento do estado de beatitude dado antecipadamente, por assim dizer, aos homens e às outras criaturas vivas, fecha aspas. Assim, o estado de beatitude celestial deve ser compreendido como sendo, em sua essência, uma continuação intensificada do prazer sensual sobre a terra. Esta visão do estado de beatitude achava-se longe de ser, no delírio de Schreber, um elemento originado nos primeiros estádios de sua doença e posteriormente eliminado como incompatível com o resto. Na exposição de seu caso, redigida pelo paciente para o Tribunal de Apelação em julho de 1901, ele enfatiza como uma de suas maiores descobertas o fato de que a voluptuosidade se acha em estreito relacionamento, até então não perceptível ao resto da humanidade, com o estado de beatitude fruído pelos espíritos que já não mais se acham aqui. Descobriremos, na verdade, que este relacionamento estreito é a rocha sobre a qual o paciente funda suas esperanças de uma reconciliação final com Deus e de que seus sofrimentos recebam um fim. Os raios de Deus abandonam sua hostilidade assim que se certificam de que, sendo absorvidos pelo corpo dele, experimentarão voluptuosidade espiritual. O próprio Deus exige poder encontrar voluptuosidade nele e ameaça-o com a retirada de seus raios, se esquecer de cultivar a voluptuosidade e não puder oferecer a Deus o que este exige. Essa surpreendente sexualização do estado de beatitude celestial sugere a possibilidade de que o conceito que Schreber tem do estado de beatitude derive de uma condensação dos principais significados da palavra alemã selig, a saber, falecido, e sensualmente feliz. Mas esse exemplo de sexualização
fornecer-nos-á também ocasião de examinar a atitude geral do paciente para com o lado erótico da vida e para com assuntos de indulgência sexual, pois nós, psicanalistas, até o presente, apoiamos a opinião de que as raízes de todo o distúrbio nervoso e mental devem se encontrar principalmente na vida sexual do paciente. Alguns de nós baseados simplesmente em fundamentos empíricos, outros influenciados, além disso, por considerações teóricas. As amostras dos delírios de Schreber já fornecidas capacitam-nos sem mais a pôr de lado a suspeita de que exatamente esse distúrbio paranoide pudesse vir a ser o caso negativo há tanto tempo procurado, um caso em que a sexualidade desempenha apenas papel muito pouco importante. O próprio Schreber fala repetidas vezes como se partilhasse de nosso preconceito. Fala constantemente e no mesmo alento de distúrbio nervoso e lapsos eróticos, como se as duas coisas fossem inseparáveis. Antes de sua enfermidade, o Senatspräsident Schreber fora homem de moral estrita. Poucas pessoas, declara ele, e não vejo razão para duvidar de sua assertiva, podem ter sido criadas segundo os estritos princípios morais em que fui, e poucas pessoas durante toda a sua vida podem ter exercido, especialmente em assuntos sexuais, uma autocoibição que se conformasse tão estritamente a esses princípios, como posso dizer de mim mesmo que exerci. Após o severo combate espiritual do qual os fenômenos de sua moléstia foram os sinais exteriores, sua atitude para com o lado erótico da vida se alterou. Chegar a perceber que o cultivo da voluptuosidade lhe incumbia como um dever e que somente pelo cumprimento desse dever é que poderia terminar o grave conflito que irrompera dentro dele, travessão, ou, como pensava a seu respeito, a voluptuosidade, assim as vozes lhe asseguravam, havia-se tornado temente a Deus, e só lhe restava lamentar que não se pudesse dedicar ao seu cultivo durante todo o dia. Foi esse, então, o resultado das modificações produzidas em Schreber por sua doença, tal como as encontramos expressas nas duas características principais de seu sistema delirante. Antes dela, inclinara-se ao ascetismo sexual e fora um descrente com referência a Deus, enquanto que, após a mesma, se tornou crente em Deus e devoto da voluptuosidade. Entretanto, assim como a sua fé em Deus reconquistada era do tipo peculiar, assim também a fruição sexual que havia alcançado para si próprio era de caráter muito raro. Não era a liberdade sexual de um homem, mas os sentimentos sexuais de uma mulher. Ele assumiu uma atitude feminina para com Deus, sentiu que era esposa de Deus,
Nenhuma outra parte de seus delírios é tratada pelo paciente tão exaustivamente, quase poder-se-ia dizer insistentemente, como sua alegada transformação em mulher. Os nervos por ele absorvidos, assim diz, assumiram em seu corpo o caráter de nervos femininos de voluptuosidade e lhe deram um molde mais ou menos feminil, e mais particularmente a sua pele, a suavidade peculiar ao sexo feminino. Se aperta levemente com os dedos qualquer parte do corpo, pode sentir esses nervos sob a superfície da pele, como um tecido de textura fibrosa ou semelhante a fios. Eles se acham especialmente presentes na região do tórax, onde numa mulher ficariam os seios. Abre aspas. Aplicando pressão a este tecido, sou capaz de evocar uma sensação de voluptuosidade, tal como as mulheres experimentam, e especialmente se penso em algo feminino ao mesmo tempo. Fecha aspas. Sabe com certeza que o tecido originalmente nada mais era que os nervos de Deus, que dificilmente poderiam ter perdido o caráter de nervos simplesmente por terem passado para seu corpo por meio do que chama de atrair, isto é, pela invocação de imagens visuais. É capaz de dar tanto a si quanto aos raios a impressão de que seu corpo se acha aparelhado com seios e órgãos genitais femininos, abre aspas. Tornou-se tanto um hábito para mim atrair nádegas femininas para meu corpo, travessão. Ronisoite qui mal e pense, travessão, que o faço quase involuntariamente a cada vez que me abaixo, fecha aspas. É ousado bastante para asseverar que quem quer que tenha a oportunidade de me ver diante do espelho, com a parte superior do meu corpo desnuda, travessão, especialmente se a ilusão é auxiliada por estar eu usando algum atavio feminino, travessão, receberia uma impressão inequívoca de um busto feminino. Solicita exame médico a fim de estabelecer o fato de que todo o seu corpo possui nervos de voluptuosidade dispersos sobre ele da cabeça aos pés, situação que, em sua opinião, só pode ser encontrada no corpo feminino, enquanto no indivíduo do sexo masculino, segundo o melhor de seu conhecimento, os nervos da voluptuosidade existem apenas nos órgãos sexuais e em sua vizinhança imediata. A voluptuosidade espiritual que se desenvolveu devido a essa acumulação de nervos em seu corpo é tão intensa que exige apenas ligeiro esforço de sua imaginação, especialmente quando se acha deitado na cama, para proporcionar-lhe uma sensação de bem-estar sexual que permite um prenúncio mais ou menos claro do prazer sexual desfrutado por uma mulher durante a cópula. Se recordarmos agora o sonho que o paciente teve durante o período de incubação de sua enfermidade, antes de mudar-se para Dresden, tornar-se-á claro, acima de qualquer dúvida, que seu delírio de ser transformado em mulher nada mais era que a realização do conteúdo desse sonho,
Naquela época, rebelou-se contra o sonho com máscula indignação e, da mesma maneira, começou a lutar contra sua realização na enfermidade e encarou sua transformação em mulher como uma catástrofe, porque era ameaçado com intenções hostis. Mas chegou a ocasião. Foi em novembro de 1895 em que começou a reconciliar-se com a transformação e a colocá-la em harmonia com os propósitos mais altos de Deus. Abre aspas, desde então e com plena consciência do que fiz, inscrevi em minha bandeira o cultivo da feminilidade, fecha aspas. Chegou então a firme convicção de que era o próprio Deus que, para sua satisfação, exigia dele a feminilidade. Abre aspas, mal, contudo, acho-me a sós com Deus, se assim posso expressá-lo. Torna-se uma necessidade para mim empregar todo o artifício imaginável e convocar a totalidade de minhas faculdades mentais, e especialmente minha imaginação, a fim de fazer com que os raios divinos possam ter a impressão tão continuamente quanto possível, ou, visto isso, achar-se além do poder mortal, pelo menos em certas ocasiões do dia, de que sou uma mulher a deleitar-se com sensações voluptuosas, fecha aspas. Abre aspas. Por outro lado, Deus exige um estado constante de prazer, tal como estaria de acordo com as condições de existência impostas às almas pela ordem das coisas, e é meu dever fornecer-lhe isso sob a forma da maior geração possível de voluptuosidade espiritual. E se, nesse processo, um pouco de prazer sensual cabe a mim, sinto-me justificado em aceitá-lo como diminuta compensação pela excessiva quantidade de sofrimento e privação que foi minha por tantos anos passados. Fecha aspas. Abre aspas. Penso que posso mesmo arriscar-me a apresentar opinião baseada em impressões que recebi de que Deus nunca tomaria quaisquer medidas no sentido de efetuar uma retirada, travessão, cujo primeiro resultado é invariavelmente alterar minha condição física acentuadamente para pior, travessão, mas quieta e permanentemente render-se-ia a meus poderes de atração, se me fosse possível estar sempre desempenhando o papel de uma mulher e jazer em meus próprios abraços amorosos, estar sempre modelando minha aparência em formas femininas, estar sempre contemplando retratos de mulheres e assim por diante, fecha aspas. No sistema de Schreber, os dois elementos principais de seus delírios, sua transformação em mulher e sua relação favorecida com Deus, acham-se vinculados na adoção de uma atitude feminina para com Deus. Será parte inevitável de nossa tarefa demonstrar que existe uma relação genética essencial entre esses dois elementos. De outra maneira, nossas tentativas de elucidar os delírios de Schreber
conduzir-nos-iam à posição absurda descrita no famoso simile de Kant. Na crítica da razão pura, seríamos como um homem a segurar uma peneira debaixo de um bode, enquanto alguém o ordenha